O VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4.000 produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos, ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. Existe uma série de desafios na rotina clínica veterinária. O tutor quer respostas na hora sobre o estado de saúde de seu pet. São necessárias idas e vindas à clínica e muita paciência até receber o diagnóstico correto para dar início ao tratamento. Um tratamento eficaz depende de um diagnóstico preciso e no momento correto. Os testes rápidos auxiliam na tomada de decisões de forma rápida e assertiva, permitindo um melhor atendimento ao animal. Ele ainda pode ser usado para triagem, prevenção e monitoramento de doenças. A imunocromatografia é uma tecnologia confiável e segura. Em até 20 minutos, o teste revela resultados acurados para diversas doenças. Um procedimento simples, prático e seguro. Os testes rápidos ainda podem ser mantidos à temperatura ambiente ou refrigerado, o que facilita o armazenamento e o transporte do material, em especial em atendimento a domicílio. A Aleri é uma empresa norte-americana referência em diagnósticos rápidos humanos e veterinários em todo o mundo. Um diagnóstico assertivo aumenta a confiança na orientação veterinária, agrega valor à consulta, gerando fidelização do cliente. Olá, gente, boa noite. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto que é muito querido do meu coração. Trabalho com giardia há muitos anos na área da pesquisa. Trabalhei na minha especialização, no meu mestrado, no meu doutorado. Eu costumo dizer que a giardia é uma velha nova conhecida, porque ela está sempre rondando aí. A clínica de pequenos animais, na medicina humana também, A gente vai ver um pouquinho do contexto dela no mundo. É uma infecção muito importante no âmbito econômico, porque causa muito prejuízo financeiro, para animais de produção, para seres humanos. E a gente fica pensando que é coisa de país em desenvolvimento, mas a gente teve surtos muito importantes de giardia em países desenvolvidos como a Noruega, por exemplo, causando grande prejuízo financeiro, deixando as pessoas com sequelas gastrointestinais da infecção. Então, é um assunto importante, um assunto que está sempre atual. A giardia ela foi isolada pela primeira vez em fezes humanas em 1600 e pouquinho. Então, tem muitos anos que a gente conhece esse parasito, mas ele está sempre presente aí na nossa rotina. E o objetivo hoje é a gente desconstruir alguns paradigmas que a gente tem em relação a essa infecção. A giardia está sempre sendo estudada, todo ano tem pesquisa, a gente vai falar sobre algumas diferenças genéticas entre o mesmo parasito Giardia duodenalis que a gente encontra em diferentes hospedeiros, em diferentes regiões. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico, que pode ser extremamente desafiador, em alguns pacientes. E eu espero que ao final dessa aula a gente esteja com a cabeça um pouco mais aberta em relação às particularidades e tenha as ferramentas que são necessárias para que a gente possa sempre estar individualizando cada paciente,
para a gente fazer o melhor que a gente pode aí dentro da nossa prática. Então, vamos lá. Contextualizando um pouquinho, né, sobre o que é a giardíase, é a doença parasitária que vai estar associada às infecções pelo protozoário flagelado Giardia duodenalis, né, que é o causador de diarreia costumares. É importante a gente ressaltar, nesse contexto, que Giardia duodenalis é o mesmo protozoário que vai causar diarreia em cães, gatos, humanos, suínos, boi, vaca e outros animais de produção. É sempre o mesmo protozoário, não existe a espécie Giardia canis, por exemplo, né? É uma protozoose muito frequente, ainda é a protozoose mais frequente em seres humanos, que a gente tem conhecimento. É uma diarreia de origem alimentar e transmitida pela água muito frequente, muito importante, né? Os cistos de Giardia, a gente vai falar um pouco disso mais adiante, eles são extremamente resistentes, são capazes de permanecer por muito tempo, né, em coleções de água, nos alimentos. Então, a prevalência é de 2 a 7% em países desenvolvidos e pode chegar até 30% em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso aqui do Brasil. Vou falar um pouquinho do ciclo biológico, rapidamente. É um ciclo muito simples, a transmissão é direta, né, por contato de fezes com o trato gastrointestinal. Então, a gente ingere os cistos, os nossos pacientes ingerem os cistos do protozoário e adquirem a infecção. É muito importante ressaltar que a dose infectante de Giardia é super baixa e a quantidade de cistos que os animais liberam no meio ambiente é muito alta. Então, é muito fácil adquirir Giardia, né? 10 cistos podem ser suficientes para fazer com que o animal adquira essa infecção. E além da baixa dose infectante, da quantidade enorme de cistos que um único paciente pode eliminar no ambiente, a gente ainda tem a robustez desses cistos, né? Eles são muito resistentes. E um outro detalhe importante é o fato de eles serem imediatamente infectantes após a eliminação. Né? Então, fazendo um paralelo aí com toxoplasmose, por exemplo, né? A gente sabe que esse parasita ele precisa de algum tempo no ambiente para que ele se torne infectante para outros hospedeiros. Então, quando a gente remove rapidamente as fezes de um gato, por exemplo, né, da caixa, a gente acaba reduzindo o risco de infecção. No caso de Giardia, infelizmente, imediatamente após a defecação, a gente já tem cistos prontos para causarem infecção em um outro hospedeiro. Então, aqui a gente tem a forma como esse micro-organismo se comporta dentro do intestino, a gente ingere os cistos, os pacientes ingerem os cistos, aí logo após o início do processo digestivo, né, sob a ação do ácido do estômago, ele excista, né, logo na saída do intestino delgado, e aí dá origem aos trofozoítos, que são as formas vegetativas, né, são aqueles parasitas que vão estar lá dentro do intestino, causando, de fato, uma agressão ali à parede intestinal, e esses trofozoítas se multiplicam por divisão binária, né, eles se fissuram em 2, e depois se incistam novamente para liberarem essas estruturas de resistência no ambiente e irem se propagando para outros hospedeiros. Essa informação é uma informação importante, às vezes até um pouco assustadora, né? Um único cão pode eliminar até 225 mil cistos a cada grama de fezes. É óbvio que isso não vai acontecer todos os dias, em todos os animais, né? A gente tem algumas particularidades que estão relacionadas a status imunológico, né? Cepa que está envolvida na infecção, a gente vai falar sobre isso, mas isso pode acontecer num filhote, por exemplo, né? É um paciente que defeca no chão, que pisa nas fezes, então, assim, no contexto das aglomerações de criação de canil, fica fácil a gente entender por que Giardia é um problema, né? Um animal eliminando 225 mil cistos e o outro precisando apenas de 10 para adquirir a infecção. Os picos de eliminação acontecem em animais jovens, né? Então os filhotes são muito importantes como fontes de infecção. Giardia duodenalis tem cistos extremamente resistentes, né? E eles permanecem infectantes por muitos meses em coleções de água ou então em áreas úmidas e frias. A gente tem alguns exemplos aqui, ó.
Em água encanada e lagos, os cistos podem permanecer infectantes por até 56 dias, em temperaturas entre 0 a 4 graus. Né? E aí, nesse contexto, a gente ressalta aquilo que eu coloquei no início da apresentação, que em países em desenvolvimento, a gente não tem prevalências tão altas, mas a gente tem surtos importantes, né? Porque em muitos desses países as temperaturas são baixas, e isso acaba facilitando, né, a permanência dos cistos viáveis ali para infectar. É muito fácil, né, uma contaminação do reservatório de água, por exemplo, com cistos, e aquilo ali permanecer viável para a infecção de outros hospedeiros por bastante tempo. Em rios, eles ficam por 84 dias, em temperaturas de 0 a 4 graus. No solo, por até uma semana, em temperaturas também entre 0 e 4 graus. No mar, 64 dias, a temperatura de 4 graus. Em água encanada e lagos, né, em temperaturas mais elevadas, como aqui no Brasil, por exemplo, ainda permanece por 14 dias. Em rios, por 84, mesmo a 28 graus, né, e no solo, por uma semana, na temperatura de 25. Né? Então, a gente, juntando essas informações de que um paciente pode eliminar uma quantidade gigante de cistos nas fezes, de que esses cistos ficam viáveis por mais ou menos uma semana no chão, e que são necessários apenas 10 cistos, né, para que um outro paciente adquira a infecção, a gente vê por que Giardia é um problema tão grande, né, no contexto da clínica de pequenos, no contexto da saúde pública, né, e por isso que a gente precisa realmente estar sempre atento à presença desse protozoário. Então, nós temos esse slide agora para resumir um pouco o que falamos a respeito da questão dos cistos, da resistência, da quantidade de cistos, lembrando que sempre que houver uma aglomeração, né, vai haver um favorecimento da infecção, porque os animais lambem região perianal uns dos outros, eles defecam no chão, muitas vezes não há tempo de se limpar imediatamente essas fezes do chão, e aí um pisa nas fezes do outro, lambem as patas, às vezes ao se alimentarem, né, deixam cair um pouquinho de ração no chão, um pouquinho de alimento, de comida, seja lá o que eles estiverem ingerindo, e aí pegam aquele pedacinho de comida que caiu no chão, contaminado. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que o cloro, ele não é eficiente, né, para inativar esses cistos, a gente precisa usar a amônia quaternária, então muitas vezes a higiene, né, desses locais onde os animais permanecem é feita com cloro, e isso não vai ser efetivo para inativar esses cistos, eles vão permanecer por lá durante muito tempo. E aí um dos questionamentos que a gente recebe é, o animal foi tratado, e ele permanece com a infecção, né? Sabemos de casos até de resistência, né, às drogas que estão sendo utilizadas para tratar a Giardia. Mas uma coisa que é muito importante em relação a isso é o fato de que se esses cistos permanecem viáveis por bastante tempo, muitas vezes a gente finaliza o tratamento, os cistos ainda estão viáveis no ambiente e esses animais adquirem a infecção novamente. Tá? As fontes, né, são importantes, água e alimentos, como nós já mencionamos, e tem a questão da transmissão direta, né, o animal ele pode lamber o outro numa região que né, tem um cistos ali na região perianal, nos pelos ou nas patas, né? E tem a questão dos cistos serem contaminantes logo após a eliminação, em associação às estruturas que vão corroborar para que a gente perpetue aí esse ciclo de transmissão da Giardia. A relação parasita-hospedeiro, né, em relação à giardíase é muito significativa, porque a gente vai ter múltiplos desfechos para portadores da infecção. Né? A gente vai ter uma combinação de fatores inerentes à giardia e fatores inerentes ao hospedeiro, que vão fazer com que haja um comportamento muito distinto da infecção em diferentes animais. Só lembrando, né, como funciona aí o mecanismo de agressão de Giardia, né, a gente tem algumas imagens muito bonitas, isso é uma mucosa, a luz do intestino, essas estruturas que a gente está vendo, né, em forma de ventosa aqui também, com a ventosa exposta para cima, são os trofozoitos de Giardia. A gente pode ver que eles deixam marcas aqui no epitélio intestinal,
né? São marcas provenientes do processo de adesão, né? A giardia, ela cola no epitélio intestinal, onde ela fica ali sugando o que ela precisa para se manter viva. Em alguns pacientes, a gente vai ver que isso vai causar sintomas muito significativos, podem deixar sequelas. A gente tem relatos de sequelas pancreáticas, de ducto biliar, de vesícula biliar, que estão associadas à giardia, mas a gente vai ver que isso é infrequente, né? O que a gente observa mais comumente são os portadores assintomáticos da infecção. Então, a gente tem, né, o sistema imunológico no centro disso tudo, né? A gente entende que a imunocompetência, né, que a habilidade do sistema imunológico de montar uma resposta efetiva contra a infecção é importante em todo esse contexto. Então, vão ter animais que vão ser completamente assintomáticos, não tem um episódio de diarreia, muco nas fezes, sangue, nenhum daqueles sintomas, né, e sinais clássicos de giardíase. A gente vai ter pacientes com sintomatologia clínica muito leve e, às vezes, até transitória, podendo evoluir para uma resolução espontânea. Então, sim, tem alguns animais que são aptos a se curarem da infecção de forma espontânea. E a gente vai ter aqueles que vão evoluir para uma síndrome crônica, né, que vão ser aqueles pacientes que vão nos dar trabalho na clínica, né, vão ter diarreia de repetição, né, sintomatologia gastrointestinal, vômitos, inapetência, dor abdominal, gases, passam por aquele desconforto que é bem característico dessa infecção. O sistema imunológico do hospedeiro tem uma participação muito efetiva nesses mecanismos de eliminação da infecção e também na proteção contra reinfecções. Tá? A patogenia e a ocorrência de sintomatologia clínica também tem relação com o sistema imune, então a gente sabe, né, que a eficiência de resposta vai determinar, em parte, o curso clínico dessas infecções. Por que a gente diz em parte? Porque tem fatores que estão relacionados ao parasito que também vão influenciar essa resposta, né? Isso que a gente chama de relação parasito-hospedeiro. A gente tem o status imunológico como uma das partes envolvidas aí nesse relacionamento, né? Os fatores nutricionais também vão ser importantes, né? A gente tem estudado muito sobre a questão do intestino, sobre o que a gente alimenta os nossos pacientes, influenciando aí na saúde intestinal. A microbiota intestinal também tem uma participação muito grande na saúde intestinal, também na imunidade. Então, nesse contexto, a alimentação importa, né? Mas também temos os fatores associados ao próprio micro-organismo, e a gente ressalta a virulência, né? Tem cepas de giardia que são mais virulentas do que outras, né? Mais patogênicas do que outras, né? Mais aptas a causarem infecções do que outras, né? Isso tem sido muito estudado no contexto inclusive, né? E também tem a presença de infecções concorrentes, né? Se a gente tem outros parasitos associados, a sintomatologia clínica costuma ser mais pronunciada, mais grave, né? Muito tem se estudado a respeito do Cyclomyces, né, que é um fungo que a gente encontra com alguma frequência em animais portadores de giardia, né? Como esse parasito pode estar influenciando de forma concomitante no desenvolvimento das diarreias. É interessante, né, a gente observar que existem indivíduos que adquirem a infecção e não desenvolvem sintoma algum, né, mesmo com um grande número de trofozoítos aderidos à mucosa intestinal. Então, a gente fica pensando, né, como que a gente pode entender de forma efetiva, né, os mecanismos de eliminação desse patógeno, né? Acredita-se que a gente tem alguma coisa diferente aí em relação à giardia, né, que faça com que esses animais tenham ou não tenham clínica, né? Isso é motivo de estudo também, porque acontece da mesma forma em seres humanos. Então, de 5 a 15% dos pacientes não desenvolvem sintoma algum, de 25 a 50% apresentam diarreia autolimitante, e de 35% não apresentam sequer evidências da infecção. É um paciente que pode passar uma vida inteira portador do protozoário sem manifestar um episódio de diarreia. Temos aqui alguns trabalhos que foram desenvolvidos nesse sentido, né? Em 2008, Cole e colaboradores publicaram um trabalho dizendo que em pacientes previamente infectados, eles observaram sintomas mais brandos,
né? Isso nos faz acreditar que uma possível imunidade prévia possa ajudar a fazer com que os pacientes desenvolvam menos sinais e sintomas clínicos da infecção. Em 2010, foi publicado um outro trabalho, dizendo que uma primeira exposição ao protozoário pode conferir, sim, certa resistência às infecções posteriores. Eles observam isso muito em regiões endêmicas, que as pessoas vão adquirindo certa resistência, os animais vão adquirindo certa resistência à infecção. Esse trabalho é muito interessante, porque esses autores imunizaram cães e gatos com uma vacina oral, né, uma vacina que não está disponível aqui no Brasil, e eles observaram uma diminuição no número de crianças portadoras da infecção na cidade de Córdoba, né, fazendo uma associação entre a presença de animais positivos e a infecção em crianças, né. Vamos falar um pouquinho disso mais adiante, quando falarmos de zoonose. Em 2021, né, Adam publicou um trabalho, menciona, inclusive, um episódio que foi muito marcante, né, houve uma epidemia em um resort de esqui nos Estados Unidos, na verdade foram algumas epidemias, e eles observaram que em visitantes isso tinha uma maior expressão, né, porque provavelmente eram sistemas imunológicos que não haviam entrado em contato ainda com giardia, e aí essas pessoas apresentavam, né, sintomas mais pronunciados da infecção. A giardíase em áreas endêmicas da América Latina, né, apresenta-se com uma característica bem diferente, né, porque a gente observa uma maior parte de casos subclínicos, né. Acredita-se que justamente pela presença de uma imunidade previamente estabelecida. A localização de giardia, né, é um dos fatores que leva a essas respostas distintas, né, ela fica dentro do intestino aderida à mucosa, então, os mecanismos, né, de imunidade, de eliminação de patógenos, né, tem que ser um pouco diferentes, porque ela não invade a mucosa intestinal, né. Uma outra característica importante em relação à giardia é que ela consegue fazer variações em seus antígenos de superfície, isso é um mecanismo de escape, né, ela muda o aspecto da sua superfície para enganar o sistema imunológico, né, como se fosse um novo protozoário chegando ali na mucosa intestinal, né. Então, todos esses fatores que a gente falou, né, a cura espontânea, as infecções assintomáticas, pacientes com sintomas muito leves, pacientes com sintomas muito exacerbados, alguns que se reinfectam, outros que não, né, as infecções persistentes, aquelas que a gente nunca consegue tratar, que a gente não sabe se são de fato persistentes ou se estão associadas, né, à questão da contaminação ambiental, fazem com que a gente pense, né, que mecanismos imunológicos usuais não se aplicam diretamente à giardia. Então, isso é um ponto que tem que continuar sendo estudado futuramente. Então, a gente chega aqui numa parte muito interessante da aula. Giardia duodenalis é um parasito que tem diferenças genéticas, né, entre cepas, que a gente chama de genótipos, como eu vou explicar mais detalhadamente adiante. E isso é uma área, né, que vem sendo muito estudada em relação à giardia, porque a gente, de fato, não sabe se giardia é uma zoonose ou se giardia é uma antroponose. O que se vem questionando atualmente as cepas, né, que a gente encontra em animais, os genótipos que a gente encontra em animais, né, são passíveis de serem adquiridos por seres humanos, ou os animais adquirem os genótipos humanos e, pelo fato de defecarem no chão, defecarem livremente, têm uma maior chance de contaminar o ambiente, causam uma antroponose. Isso vem sendo exaustivamente estudado, porque tem um contexto na saúde pública que é muito importante, muito significativo. Então, como eu falei, giardia duodenalis tem a sua especificidade determinada por diferenças genéticas entre isolados. Então, a gente sabe que alguns tipos genéticos de giardia têm mais afinidade por determinados hospedeiros. Giardia duodenalis parece ser um complexo de espécies que são indistinguíveis morfologicamente. Ou seja, a gente tem Giardia duodenalis, a gente
observa seus cistos e trofozoítos ao microscópio eletrônico, enfim, da forma que for possível para ser feito seu diagnóstico, né? Os métodos sorológicos fazem um diagnóstico de Giardia duodenalis, mas quando a gente faz uma PCR e um sequenciamento genético de Giardia, a gente vê que ela tem pequenas diferenças genéticas que vão determinar que a Giardia que a gente encontra mais frequentemente no homem, por exemplo, seja diferente da Giardia que a gente encontra mais frequentemente no cão, que é diferente da Giardia que a gente encontra mais frequentemente no ruminante, e assim por diante. Então, num futuro, talvez breve, né, a gente vai chamar essa Giardia, né, por nomes diferentes, né? Vai haver uma nova classificação em espécies diferentes. Mas ainda são necessários mais estudos nesse sentido para que a gente possa fazer isso com segurança. A gente tem aqui uma tabelinha, né, mostrando os genótipos que são mais frequentes em determinados hospedeiros. Então, a gente tem Giardia duodenalis A, que é mais frequente em humanos e primatas, pode ser encontrada em cães, gatos, suínos, ruminantes, nos ferretes também, em marsupiais, em equinos, alpacas, roedores e animais selvagens. Giardia duodenalis, genótipo B, também já foi encontrada em seres humanos, né, são a espécie mais frequentemente infectada por ela, e demais primatas, cães, gatos, bovinos, equinos, coelhos e algumas espécies de animais selvagens. Nos cães, os genótipos frequentes são C e D. Em ruminantes e suínos, o genótipo E. Nos gatos, o genótipo F. Em ratos e camundongos, o genótipo G. E em focas, o genótipo H. Aqui a gente tem um outro quadro mostrando, né, a frequência de relatos da presença de cada genótipo nas espécies, né? Então, o genótipo A é frequentemente reportado, o B também, né? Mais frequentemente em humanos, mas numa ampla gama de mamíferos, né? O genótipo C é frequentemente encontrado em canídeos, mas já foi reportado em humanos na China e na Eslováquia, tá? O genótipo D também, que é específico de cães, já foi reportado em viajantes alemães. O genótipo E, né, que é frequente em ruminantes, tem vários reportes em humanos, até em cães, já foi reportado. Né? O F de felinos também já foi encontrado em humanos, mas em apenas um relato na Etiópia. E os genótipos G e H nunca foram encontrados em seres humanos. Eles realmente parecem ser específicos das espécies em que eles foram encontrados a primeira vez. Então, a gente pode ver que o A e o B são genótipos mais promíscuos, que a gente consegue encontrar, né, em cães, gatos, outros animais mamíferos e também nos humanos. E os genótipos específicos de cão, que são C e D, e de gato, que são F, são frequentemente encontrados nessas espécies, mas foram infrequentemente encontrados em humanos. Tá? E uma pergunta que a gente faz quando a gente encontra um genótipo espécie específico em outra espécie, por exemplo, encontrei um genótipo D num ser humano, né? Isso é uma coisa muito infrequente. Será que essa Giardia estava realmente causando uma infecção nesse hospedeiro ou era um falso parasitismo? Porque, veja bem, um cão é capaz de eliminar muitos cistos de Giardia. Eu posso ingerir uma quantidade muito grande de cistos, esses cistos podem passar pelo meu tubo digestivo e serem eliminados nas minhas fezes sem causar uma infecção, que é o que a gente chama de falso parasitismo. Então, isso também vem sendo questionado em relação a esses estudos que demonstraram a presença de cistos de Giardia específica de cães e gatos em fezes humanas. Tá? Então, alguns autores propuseram que os genótipos A e B representam uma espécie distinta de Giardia duodenalis e Giardia entérica, respectivamente. Então, acredita-se que no futuro a gente vai ter o genótipo A sendo de fato Giardia duodenalis e o genótipo B sendo uma Giardia entérica, né? E que esses genótipos ou espécies são capazes de provocar infecções em animais domésticos de produção selvagens, sendo potencialmente zoonóticos.
né? Então, o que a gente vem observando é que a gente tem que se preocupar mais quando o cão e o gato apresentam infecções pelos genótipos A e B, do que quando a gente tem os genótipos específicos nesses animais. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que foram publicados aí ao longo dos anos, falando um pouquinho desses genótipos nas espécies em que eles foram isolados, né? Aqui no Brasil, foi feito um trabalho em 2015 por Cole e colaboradores, e aí metade dos pacientes do trabalho apresentava o genótipo B, que é o genótipo que pode ser transmitido aos humanos, e metade o genótipo C, que é o genótipo espécie específico. Então, aí, nessa região estudada por Cole, o cão pode ser, sim, um importante propagador de um genótipo passível de ser adquirido por um ser humano. Então, se a gente pega um cão numa residência, né, infectado pelo protozoário, nessa situação, a gente pode, sim, pensar que ele pode ser uma fonte de infecção para o proprietário, né, se eles tiverem um contato muito íntimo. Em 2016, Fábio e colaboradores publicaram um outro trabalho e encontraram um cenário diferente, né? Todos os cães apresentavam um genótipo D. Então, nesse caso, a gente já fica pensando que talvez esses animais não sejam uma importante fonte de infecção para humanos. Na Romênia, em 2016, um trabalho publicado encontrou genótipos específicos na maior parte dos pacientes, né, 23,1% dos cães tinham C, 76,9% o D. Encontrou-se também o genótipo E, que é específico de ruminantes, em 2,6% dos cães, né, e cães com infecções mistas, né, não apresentando aí os genótipos possivelmente zoonóticos. Em gatos, esses autores encontraram 100% de animais portadores do genótipo D, que é específico de cães. Também foi um achado bem curioso. No Brasil, em 2016, com crianças, foi encontrado um genótipo E, né, o que nos sugere a possibilidade aí da contaminação desse paciente por um genótipo de animais, né. É importante ressaltar que, nesse caso, somente um dos genes estudado classificou essa giardia como um genótipo E, né? Isso é muito importante a gente salientar em relação aos estudos genéticos, né, que a gente ainda tem muitas divergências de genotipagem. Então, às vezes, né, eu faço um trabalho e encontro, né, uma homologia num gene e no outro não encontro. Então, dentro do meu próprio trabalho, eu posso encontrar divergências em relação à classificação dessas cepas de Giardia duodenales. Não é um trabalho fácil de ser feito. Então, é bem frequente os autores relatarem que eles fizeram trabalhos com 3 genes, por exemplo, para tentar classificar, e obtiveram uma classificação quando usaram beta-giardina, outra classificação quando usaram glutamato desidrogenase, e uma terceira classificação quando usaram, né, o RNA ribossomal para classificar esses genótipos. Então, isso também vem sendo estudado e trabalhado, né? Então, a gente ainda tem muita coisa pela frente, né? Isso é só uma provocação em relação à questão da genotipagem, porque nós, como veterinários, somos profissionais da saúde coletiva, então a gente precisa estar informado, precisa estar apto a orientar os nossos clientes quando a gente se depara com essa infecção. Na Espanha, encontraram um genótipo específico no cão e no gato também, 100% dos pacientes caninos tinham C, 100% dos pacientes felinos tinham F. No Japão, né, foi significativo o fato de eles encontrarem genótipo A, B e infecções mistas em gatos, né? Nós sabemos que o relacionamento dos gatos com as pessoas costuma ser muito próximo, são animais que dormem na nossa cama, sobem no nosso sofá, né, às vezes sobem na mesa, sobem na pia. Então, o gato, né, pode ser importante aí, em relação à possível propagação da infecção para o humano. Na Espanha, em cães, foi encontrado o genótipo A e o genótipo B, possivelmente zoonóticos, assim como os genótipos específicas. Então, também nessa localidade, né, havia possibilidade de contaminação interespécies.
eles observaram, né, que tanto em animais de raça quanto em animais de canis, essa prevalência era maior, né, então em animais errantes a ocorrência foi menor, né, corroborando com a informação de que a aglomeração canil, né, e a aquisição de animais com raça acaba propiciando, né, a aparência, o diagnóstico da infecção. Na Alemanha, também encontraram genótipos passíveis de infectar seres humanos em cães, né? Então, havia presença de A, B, C e D. Na Austrália, 100% dos cães tinham o seu genótipo específico. No Brasil, em 2020, foi feito um novo trabalho, que também encontrou os genótipos espécie-específicos em crianças, né? Não foi encontrado genótipo de cão, de gato ou de ruminante em crianças lá na cidade de Salvador. Na Holanda, eles encontraram genótipo A, C e D em cães, né? O genótipo A tinha uma baixa prevalência, e esse trabalho foi bem interessante, porque eles observaram que quando o cão tem a giardia específica, né? E aí eles mencionam a giardia D, eles eliminavam mais cistos nas fezes. Então, mesmo os cães que tinham a giardia zoonótica, o genótipo A, eles eliminavam pouquíssimos cistos nas fezes. Então, esses autores questionam, né, a importância do cão como um propagador da infecção, mesmo que ele tenha o genótipo A ou o B, por observarem que quando eles têm essa infecção, eles eliminam menos cistos. Então, talvez eles sejam uma fonte não muito significativa de cistos para o meio ambiente, tá? A Itália observaram uma prevalência bem alta do protozoário em gatos errantes, né, 35,3%, bem acima, né, do que a gente costumava esperar para um país desenvolvido, né. 94% desses animais eram infectados pelo genótipo A e 5,1% pelo A e o B. Então, lá na Itália, né, eles não encontraram o genótipo F no gato, que é o espécie específico, e parece que os gatos têm uma importância grande no contexto das infecções. Principalmente quando a gente fala de gato errante, que está na rua, defecando em todo lugar. A gente sabe que a Itália é um país que tem muitas fontes de água, né, inclusive na rua, onde as pessoas bebem água, e pode ser que eles tenham um papel significativo aí na propagação da infecção. Em Portugal, em cães, apenas o genótipo espécie específico. E na China, giardia duodenalis em portadores de diarreia humanos, com genótipo A e B, que era esperado. Em animais, eles encontraram infecções diversas, de genótipos que variavam de A a G. Eles testaram muitas espécies animais, né? Observaram uma falta de homologia genética entre os isolados obtidos dos humanos e dos animais, ou seja, eles não eram parecidos geneticamente, né, e apontam aí o que a gente já vem mencionando, que é preciso realmente fazer estudos em larga escala, né. Eu fiz um estudo semelhante aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, mais especificamente, com amostras de humanos, cães e gatos, no ano de 2017, que esses dados ainda não foram publicados, mas nós encontramos os genótipos A e B em animais, né, e com uma homologia significativa em relação ao que a gente encontrou nas fezes humanas. A gente procurou fazer análise genética em isolados obtidos do humano e do seu cão e do seu gato, né, para tentar achar essa relação. Então, aqui na minha região, a gente encontrou aí uma importância em relação ao que a gente observou nas fezes dos animais. Mas, como a gente pode ver, isso é muito variável. Então, a gente ainda tem alguns desafios no que se refere ao potencial zoonótico de giardia, né? Os estudos foram todos feitos com um N muito pequeno, né, inclusive o meu, porque é difícil a gente encontrar uma quantidade grande de cistos nas fezes para a gente conseguir amplificar, né? Isso nem sempre é possível, pela característica de eliminar de forma intermitente, um dia elimina muito, outro dia elimina pouco, né? No meu trabalho, alguns dias tinham amostras que tinham apenas um único cisto, né, ao microscópio, então isso tudo dificulta um pouquinho o trabalho, né? A gente tem algumas limitações e inconsistências na genotipagem, nem sempre o que eu acho num gene reproduz o que eu acho em outro, isso acontece com bastante frequência, é muito relatado pelos autores.
Então, a gente ainda tem um longo caminho aí pela frente, mas é importante a gente salientar que, sim, existe a possibilidade de giardia ter potencial antroponótico, né, não zoonótico, porque o que a gente observa em todos os estudos é que os cães e os gatos adquirem o genótipo A e o B, que é proveniente de seres humanos, e aí eles devolvem a infecção. Em animais de companhia, né, a gente sabe que os cães e os gatos podem carregar os genótipos que são espécies específicos deles, ou aqueles que podem infectar os seres humanos, né? E aí a gente tem que ressaltar que hoje em dia a gente tem cada vez mais a proximidade do proprietário com o pet, né, com o animal de estimação. Os cães e os gatos são membros da família, eles dormem com a gente, eles estão ali o tempo todo, às vezes até compartilhando ali do momento da refeição com a família, né? A gente sabe que os animais, principalmente os filhotes, né, eles têm picos de excreção de cistos, né, de forma muito abundante, muito significativa. Então, é nosso papel orientar essas pessoas, né, para que elas tenham higiene, para que elas tenham cuidado, porque eu acho que dentro de todas essas informações que a gente tem acerca de infecção de humanos e animais, né, é melhor a gente prevenir do que remediar, né, ter bastante cuidado em relação à possibilidade da transmissão antroponótica ou zoonótica dos cistos de giardia. A eliminação direta no meio ambiente facilita muita propagação, né? Os animais saem defecando de forma irrestrita pelo chão da casa, pelo quintal, né? E acabam perpetuando, né, em determinadas circunstâncias, esse ciclo de transmissão da parasitose, né? Eles também podem estar em contato com outras espécies de vida livre, né? Pessoas que moram em casa, de quintal, e aí um pode estar transmitindo giardia para o outro, né? Podem estar contaminando reservatórios de água também, isso é importante. E aí, quando a gente pensa, né, nessa transmissão zoonótica, se ela foi considerada significante mesmo na epidemiologia dessa infecção, os animais de companhia e produção podem sim ser apontados como uma fonte de transmissão em potencial, né? Os animais de produção podem estar eliminando uma grande quantidade de cistos, né, contaminando o ambiente, mananciais de água, fontes, né, hídricas, e os cães e gatos, né, podem estar contaminando as nossas casas, né, tem contato muito próximo conosco. Então, contextualizamos bastante a infecção, falamos sobre a questão da zoonose, agora vamos para o que interessa, né, que é o diagnóstico, é o que a gente precisa realmente estar aqui afiado para tentar ajudar os nossos clientes, né. É muito importante a gente entender o fundamento de cada metodologia, porque numa situação desafiadora como giardia, isso vai nos ajudar a escolher o melhor método para cada situação, né? Lembrando que nenhum método é infalível, isso é muito importante, né? Todos eles têm a sua margem de erro, né? E quando a gente usa esse método de forma adequada em relação ao que a gente está observando na clínica, a gente minimiza essa margem de erro, né? A gente consegue otimizar, a gente consegue melhorar o aproveitamento das nossas ferramentas diagnósticas. Então, o primeiro exame que a gente vai falar, né, é o mais antigo, é o que todo mundo conhece, é o exame parasitológico de fezes, né? É uma pesquisa direta, a gente vai conseguir detectar cistos ou trofozoítos em amostras fecais. Tá? Lembrando que os cistos são muito resistentes, mas os trofozoítos são extremamente sensíveis, né? A gente só encontra trofozoito em fezes de animais logo após a defecação, então é um material que tem que chegar extremamente rápido no laboratório, tá? As metodologias que a gente pode utilizar são o exame direto, a gente pode pegar um pouquinho das fezes, colocar direto no microscópio e observar, ou então utilizar uma técnica de concentração, né? Notadamente as de flutuação e de sedimentação. Os cistos de giardia são cistos leves, então o método mais indicado é uma técnica de flutuação, porque a gente faz com que aqueles cistos subam para a superfície, né, concentra eles, e aí fica um pouco mais fácil de conseguir detectar. Tá? Esses são os exames mais utilizados para o diagnóstico de qualquer enteroparasitose. Então, aqui a gente tem as imagens que a gente observa ao microscópio, né? Os cistos de giardia aqui do lado esquerdo e um trofozoito do lado direito. Ele tem aqui esse rostinho, né? Parecem dois olhinhos e uma boca.
Lembrando que, como o cisto é muito sensível, né, é difícil a gente conseguir encontrar, o trofozoito é muito sensível, é difícil a gente encontrar essa estrutura num exame parasitológico de fezes, né? Quando a gente consegue colher o material logo após a defecação e coloca um microscópio na clínica, né, aí a gente, às vezes, consegue ver. E uma dica que eu posso dar para vocês em relação a isso, para quem tem seu microscópio, é que normalmente eles ficam aderidos no muco. Então, quando o animal, né, defeca e tem aquele muco envolvendo ali as fezes, se a gente coletar um pouquinho daquilo imediatamente após a defecação, existe uma grande chance da gente sim conseguir observar essa imagem aí muito bonita ao microscópio, tá? Aqui à esquerda a gente tem os cistos, que são as estruturas de resistência, que é o que a gente vai conseguir observar, né, quando a gente faz a técnica de flutuação para concentrar essas estruturas e conseguir encontrá-las com mais facilidade. A técnica mais utilizada, né, que tem melhores resultados para isso, é o método de Faust, tá? É um teste de flutuação que a gente utiliza sulfato de zinco a 33% para fazer esses cistos subirem, tá? É importante lembrar que não adianta a gente fazer conta, né, para preparar a solução de sulfato de zinco, porque essas soluções têm muitas impurezas, então para a gente ter certeza de que a nossa solução de flutuação está funcionando, a gente precisa ter um densímetro, né, é uma solução que precisa estar com uma densidade adequada para funcionar, né, para a gente ter certeza de que ela vai suspender esses cistos. Estou mencionando isso porque isso pode ser um motivo pelo qual a gente tem muitos resultados falsos negativos, né, quando a gente está utilizando a solução com uma densidade errada. Utilizar uma única amostra também é um fator que pode levar à obtenção de resultados falsos negativos, justamente porque Giardia não aparece todo dia, né, a gente tem a questão da eliminação intermitente, então se a gente usa uma amostra só, a chance de detectar é pequena. Né? Então, a gente sabe que colher amostras em triplicata, né, faz com que esse teste se torne o nosso padrão ouro para o diagnóstico. Aí, de preferência, em dias alternados. Quais são as vantagens desse método? Né? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens, não tem jeito. Então, é um método simples, super barato, né, requer pouca tecnificação. O que a gente precisa? De um densímetro, né, de um microscópio, de uma centrífuga, lâmina, lamínula. Então, um laboratório pouco tecnificado, ele é capaz de fazer um método de Faust bem feito. Permite o diagnóstico de outras infecções, isso é muito legal, né, porque frequentemente a gente tem múltiplas infecções, principalmente em pacientes de canis e gatis, por conta da aglomeração, e tem uma sensibilidade alta se a gente utilizar múltiplas amostras. As desvantagens são que a gente não consegue diferenciar a espécie de Giardia. Isso não é super importante no nosso contexto, porque a gente sabe que Giardia duodenalis é a espécie que a gente vai encontrar nos nossos pacientes. Né? Mas a gente não vai conseguir identificar genótipos. Isso só através da biologia molecular. Tem a questão da eliminação intermitente dos cistos, que vai atrapalhar um pouco o nosso diagnóstico. Se porventura a gente colher amostras em dias onde esses cistos não estão sendo eliminados, a gente vai ter um resultado falso negativo. Tem a questão da baixa densidade parasitária. Né? Em animais imunocompetentes, a gente observa que a eliminação de cistos é muito pequena. Então, se a gente não tiver muito cuidado para concentrar, né, ou se realmente tiver uma quantidade muito pequena de cistos nas amostras, mesmo colhendo em triplicata, a gente pode ter um resultado falso negativo. Né? E uma outra coisa que é muito importante é que depende do treinamento, né, da expertise do profissional que está realizando o teste, principalmente para identificar esses cistos. Um profissional que não está capacitado, não está apto, pode, inclusive, identificar de forma errada, né, positivando testes que estão negativos. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do meu trabalho, da minha tese de doutorado, né, mostrando aqui que a gente teve um aumento bem significativo do número de testes positivos quando a gente usou amostras colhidas em triplicata, tá? Em cães, gatos e em seres humanos, a gente teve um aumento bem significativo, tanto em coletas consecutivas, né, feitas diariamente, quanto em coletas feitas em dias alternados. Sempre que a gente acrescentava
uma amostra, a gente tinha, né, um incremento no resultado. Aqui fica até um pouquinho mais fácil de enxergar isso, né? Aqui essas letras são CAM 1, 2, 3, 4, e aqui felino 1, 2, 3. Né? Em humanos a gente não teve adesão para fazer esse esquema de coleta diário, mas ó, no CAM 1 eu tive resultado positivo no primeiro, no segundo dia, e no terceiro, ó, não tinha nenhum cisto. Aqui no CAM 2, ele não eliminou no segundo dia. No CAM 3, ele não eliminou no primeiro nem no segundo, foi eliminar apenas no terceiro. E aqui no quarto, da mesma forma, não eliminou no primeiro. Então, aqui fica muito fácil da gente enxergar, né, essa intermitência da eliminação dos cistos, que a gente também pôde observar quando a gente colheu em dias alternados, tá? A gente teve intermitência nos dois esquemas de coleta. Então, é muito importante colher as amostras em triplicata, né? Um único teste negativo não é, de fato, um negativo. Se a gente for considerar aqui, ó, embaixo, a amostra número 1, né, eu vou praticamente cortar metade dos meus pacientes que eram positivos no estudo, porque eles não eliminaram amostras, cistos, na amostra que eu colhi no primeiro dia. Tá? Então, acho que fica fácil da gente observar isso. Um único paciente que teve a presença de cistos em todas as coletas foi o CAM número 1, aqui no dias alternados, mas a gente pode observar que aqui no CAM número 1 do esquema de coleta diário, né, a gente teve um dia sem eliminação de cistos. Então, pode ser que esse cão não tenha eliminado cistos no dia que a gente não colheu e tenha dado a sorte de colher apenas no dia em que ele eliminou. Então, a excreção dos cistos de Giardia foi intermitente em 92,6% dos pacientes que apresentaram testes positivos, né? Isso é muito significativo. Esses resultados estavam em concordância com trabalhos que foram previamente realizados, né, em hospedeiros humanos e animais. Então, não foi nenhuma novidade. Bom, falamos dos métodos parasitológicos, agora vamos passar para os métodos imunológicos, né? Esses métodos, eles vieram, né, para ultrapassar as limitações relativas ao diagnóstico microscópico, né? A gente sempre vem buscando aí a utilização de métodos que sejam sensíveis, que sejam específicos e também rápidos, né? E aí a gente tem imunofluorescência, as imunocromatografias, que se tornaram muito populares para a gente na veterinária, e os testes de ELISA. Vamos falar da imunocromatografia, que são os testes que a gente usa na clínica, né? São testes super simples, de baixo custo, rápidos de executar, muito fáceis de ler, não tem necessidade de nenhum profissional super treinado, né? Esses testes utilizam anticorpos anti-Giardia, né? E aí eles vão capturar o antígeno, né, para poder demonstrar ali a presença do parasito nas fezes, né? E são ótimas opções para a gente utilizar em laboratórios de pouca complexidade e até mesmo na clínica, né? O que a gente chama de point of care. E aí que a gente tem o teste imunocromatográfico da Aleri, né, que é uma opção excelente, a gente usa ali rapidinho na clínica. No nosso trabalho, a gente testou esse teste tanto em amostras fecais frescas quanto em sedimento congelado. Isso é muito legal porque a gente pode fazer o teste parasitológico, congelar o sedimento, e se for necessário a gente pode fazer o teste imunocromatográfico posteriormente. E na clínica é só passar o suave ali na amostra e seguir as instruções do fabricante, porque ele funciona super bem. Quais são as vantagens desses testes, né? Eles permitem que a gente teste um grande número de amostras simultaneamente, então a gente pode testar 20, 30, 40 animais de uma vez só, independente de mão de obra qualificada, a pessoa não precisa ter treinamento para fazer uma suspensão de cistos adequada, para identificar essas estruturas ao microscópio, né? Elimina a necessidade de coletas seriadas. A gente já sabe que mesmo sem a presença dos cistos nas fezes, a gente pode encontrar o antígeno, então a gente não precisa fazer coletas múltiplas, né? E possibilita que a gente detecte o parasito antes mesmo dele eliminar os cistos nas fezes, no período pré-patente, tá?
As desvantagens, não é possível diferenciar, né, os genótipos e espécies de Giardia, não vai permitir diagnóstico de outros parasitos, né, então a gente não vai conseguir identificar infecções por outros micro-organismos, que podem ajudar aí, inclusive, no desenvolvimento de sintomas e sinais clínicos, e pode também dar resultado falso negativo e falso positivo, como qualquer teste. Os falsos negativos acontecem quando a gente tem pouco antígeno nas fezes, e os falsos positivos podem acontecer por reação cruzada com outros micro-organismos, né? Então, se o paciente tem uma infecção por outro parasito, ele pode dar reação cruzada, tá? Mas não é uma coisa que é observada com frequência. E é nesse contexto dos falsos negativos, é legal a gente falar um pouco da diarreia, né? Esse é um ponto que é importante no diagnóstico. A gente sempre fica pensando que as fezes diarreicas vão ser as fezes mais adequadas para a gente fazer o teste. Porque se o animal está com diarreia, é possível que ele esteja positivo. Mas quando a gente pensa na diarreia no contexto do exame parasitológico, a gente entende que dificilmente a gente vai encontrar um cisto de Giardia numa amostra diarreica. Porque na diarreia, o peristaltismo intestinal está muito acelerado. E aí não dá tempo daqueles trofozoítas que estão ali, né, atapetando o lúmen do intestino, se diferenciarem em cistos. Então, numa amostra diarreica, é mais provável que eu encontre um trofozoito do que eu encontre um cisto de Giardia. Porque o próprio movimento peristáltico ajuda a expulsar alguns trofozoítos que estavam aderidos à mucosa intestinal. Mas esse material dificilmente chega ao laboratório com 20, 30 minutos após a coleta. Então, isso acaba gerando um resultado falso negativo. Em relação aos testes imunocromatográficos, eles têm menos, né, interferência no que se refere à diarreia, tá? Porque a gente não está procurando uma estrutura inteira, a gente está procurando o antígeno. Mas quando a gente pensa naquele animal que tem uma diarreia muito profusa, aquosa, está defecando muitas vezes, obviamente que a diarreia vai fazer uma diluição do antígeno de Giardia nas fezes. Então, isso também pode ocasionar um falso negativo. Então, é importante a gente ter em mente que um teste negativo nunca deve ser considerado como um negativo de verdade, né? A gente sempre tem que pensar na possibilidade de alguma interferência. Então, se a gente tem uma forte suspeita, né, é um animal que, de repente, veio de uma situação onde a gente sabe que tem a presença do protozoário. É um paciente que veio de um canil, todos os irmãozinhos tinham Giardia. Ele tem uma clínica muito significativa. Eu testei e negativou, vale a pena estabilizar aquele paciente clinicamente e testá-lo num outro momento. Porque, sim, esse resultado pode ser um falso negativo. Então, aqui a gente tem, né, mais um pouquinho do meu trabalho do doutorado, mostrando, né, que a gente teve aqui uma concordância de 83,3% entre as duas metodologias de diagnóstico, né, ressaltando tudo que a gente já mencionou aqui, né, nem sempre um teste vai ser mais adequado do que o outro numa determinada situação. Cada arma tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Tiveram amostras que eu, por sorte, encontrei um cisto na lâmina inteira, né, e que negativaram no teste imunocromatográfico porque tinham pouco antígeno fecal. Tiveram amostras onde eu não consegui encontrar cistos, possivelmente porque a eliminação, né, não estava acontecendo naquele dia e que positivaram no teste imunocromatográfico. Então, a gente tem que saber, né, das limitações de cada metodologia para a gente usá-las de forma adequada. E, às vezes, sim, é necessário uma combinação de testes para que a gente consiga fechar esse diagnóstico. Então, aqui eu tenho mais algumas informações, né, que a gente publicou aí no nosso trabalho, né, que resultados falsos negativos no exame coproparasitológico podem, sim, estar relacionados à falta do esquema de amostragem seriada. Então, quando a gente colhe uma amostra só, às vezes, quando a gente colhe duas amostras, né, não colhe a terceira, né, tem variação entre o esquema de coleta diário e alternado. Então, sim, podem haver resultados falsos negativos, né, apesar da sensibilidade alta, né. A gente pode, sim, encontrar um resultado positivo na imunocromatografia e um resultado negativo ao microscópio, porque pode ter antígeno nas fezes e não ter cisto, né? Então, isso acontece, sim.
Falso negativo pode estar associado, né, a um baixo número de cistos nessas amostras, porque isso pode acontecer principalmente em animais imunocompetentes, né? Isso é observado em cão, é observado em gato, é observado em humano, né? Crianças e filhotes eliminam muito mais cistos do que animais adultos pela imunocompetência, tá? Esses achados não foram apenas do meu trabalho, muitos outros autores já publicaram informações muito parecidas, né? Então, a gente tem uma concordância entre testes que pode variar de 65,5%, é uma concordância relativamente baixa, até 100%. E aí, vamos para o nosso terceiro método de diagnóstico, que é o método molecular, né? São as reações de amplificação, são as técnicas de PCR, né? Eu sempre gosto de ressaltar que a PCR é um método maravilhoso, né? A gente teve muita coisa agregada, né, em relação ao diagnóstico quando a gente fala de biologia molecular, mas a gente também tem que lembrar que não é a oitava maravilha do mundo, tá? Em relação ao Giardia, a gente tem algumas particularidades. Como eu já falei para vocês, quando a gente escolhe uma sequência de DNA para amplificar, a gente tem mais de uma opção. Inclusive, naqueles trabalhos lá de genotipagem, né, nem sempre o que eles encontravam num gene, eles encontravam no outro. Então, tem algumas inconsistências, tá? Então, existe essa variedade de resultado utilizando-se diferentes genes. Para a Giardia, normalmente a gente usa o RNA ribossomal, o GDH, a beta-giardina e o TPI. Cada autor trabalha com um gene diferente, às vezes com mais de um, e às vezes a gente tem resultados diferentes utilizando-se genes diferentes, né? As condições de transporte da amostra vão influenciar também, assim como o armazenamento, né? O DNA ele precisa estar preservado para a gente conseguir amplificar. E Giardia oferece mais um desafio para a gente quando a gente fala de PCR, que é a extração de DNA. Que o DNA de Giardia está extremamente protegido dentro daquele cisto que é super resistente. Então, a gente tem que quebrar aquele cisto para conseguir extrair esse DNA e amplificar. Tá? Então, quando a gente tem uma amostra com 2 cistos, né, naquele pedacinho de fezes que a gente conseguiu coletar ali para fazer o nosso teste molecular, e a gente ainda tem essa dificuldade de extrair o DNA de dentro dos cistos, às vezes o animal está positivo, ele tem Giardia, mas a gente não consegue amplificar na reação de PCR. E aí, quando a gente vai comparar métodos, a gente pensa, poxa, né, o exame de fezes é o pior, aí depois vem o imunológico, e aí o melhor de todos, o mais sensível, é o método molecular. Depende da situação. Nessa situação onde o animal está eliminando pouquíssimos cistos nas fezes, talvez o método imunológico seja mais sensível que o método molecular, tá? Mesmo utilizando PCR em tempo real. Então, a gente tem que observar esses aspectos, né? A vantagem, né? A grande vantagem do método molecular é que ele possibilita que a gente identifique os genótipos do protozoário, né? Então, quando a gente consegue fazer essa identificação, a gente consegue traçar esse paralelo aí em relação à importância epidemiológica de Giardia. Então, as vantagens da PCR são a possibilidade de genotipar, elimina a necessidade de coletas seriadas, né, da mesma forma que a imunocromatografia. A gente consegue, né, se a extração for eficiente, às vezes amplificar o DNA de um único cisto desse protozoário, né? Os testes multiplex são testes bem interessantes aí na nossa prática clínica, né? O teste multiplex é aquele que é capaz de isolar vários tipos de parasitos, né? Não só protozoários, numa única reação de PCR. Então, a gente consegue, numa mesma reação, amplificar Giardia, Cryptosporidium, Oscillostoma, algum outro tipo de parasito que seja do interesse, né? Tricomonas, e aí isso acaba otimizando a nossa capacidade de diagnóstico. E, obviamente, que é de extrema importância em estudos epidemiológicos, tá? As desvantagens: não é possível diagnosticar outros parasitos se a gente não fizer um multiplex. A extração de DNA é realmente difícil nessas situações, né? A presença dos inibidores nas fezes pode ser um problema,
Eu acho que talvez esse seja um dos principais problemas, uma grande dificuldade que a gente enfrenta aí quando faz PCR de fezes, porque a gente tem de tudo ali, né? São fezes. É um material extremamente contaminado. E pode ser que alguma coisa que o animal ingeriu, ou que seja produzida durante o próprio processo digestivo, funcione como um inibidor da reação de PCR. Tá? Isso já foi amplamente relatado. Tem a questão da variabilidade genética, né? Pode ser que a gente tenha um genótipo diferente ou alguma cepa com uma variação genética que faça com que a gente não consiga amplificá-la na PCR, né? E o número de cópias do gene. Pode ser que a gente tenha um baixo número de cópias daquele gene e a gente também não vai conseguir amplificá-lo, tá? E aí aqui eu tenho um quadrinho mostrando para vocês o que eu encontrei na minha pesquisa, né, numa comparação entre o que a gente viu pelo método de Fauci, pela Imuno, ELISA e PCR. E aí a gente pode ver que, utilizando-se o método de Fauci, eu encontrei uma positividade muito maior do que utilizando-se a PCR. Tá? Eu utilizei a PCR convencional, não utilizei PCR em tempo real, porque não estava disponível na ocasião. Isso diminui um pouquinho a sensibilidade do teste. Mas, mesmo assim, a gente encontrou uma eficiência melhor, né, no imunocromatográfico e no método de Fauci do que na PCR para todas as espécies avaliadas, tá? Para cães também, uma diferença bem significativa, para gatos, mais ainda, tá? Então, só para mostrar que não existe técnica boa, não existe técnica ruim, existe técnica adequada, né? Às vezes, mais de uma técnica vai ser adequada à situação, mas podem haver resultados discordantes entre elas. Então, o que pode interferir aqui diretamente nessa detecção do protozoário, né? O número de amostras colhidas, como a gente já viu, a idade e o status imunológico do paciente, né? Quanto mais jovem e mais imunossuprimido ele tiver, mais fácil da gente achar o cisto, né? Ele é eliminado em maior quantidade. Tem a questão da região geográfica. A gente já viu que existem diferenças, né, nos genótipos que a gente encontra em cada país, em cada região, e a gente já sabe que tem genótipos que são eliminados em maior quantidade nas fezes e genótipos que são eliminados em menor quantidade nas fezes. Isso também vai influenciar aí o nosso diagnóstico. E, obviamente, a metodologia que a gente vai utilizar, né, que agora, com todos esses subsídios, a gente já tem condições de escolher a mais adequada a cada situação. O método de Fauci, utilizando, né, amostras seriadas, né, é muito interessante, principalmente quando a gente suspeita de outras enteroparasitoses, né, porque vai ser aí o único método que vai permitir que a gente faça o diagnóstico de outras infecções, né. A imunocromatografia é sensacional quando a gente não consegue colher amostras seriadas. Por ser um teste rápido, a gente faz ali rapidinho na clínica, né? Até mesmo quando tem diarreia, é interessante, né? Lembrando que a gente pode ter, sim, falso negativo nesse contexto da diarreia, pode ser que seja necessário testar o paciente depois, mas por ser um método barato e rápido, por que não testar, né? Para a gente fazer logo esse diagnóstico, tratar logo esse paciente de forma adequada, né? E a PCR acaba sendo mais adequada para os estudos epidemiológicos, mas é óbvio que se a gente tem um multiplex para fazer o diagnóstico de várias parasitoses, a gente vai usar também o método molecular e ele vai ser super interessante. Os resultados negativos não podem excluir a possibilidade da infecção, né? Tudo que a gente já mencionou, acho que fica bem claro que Giardia é realmente um desafio diagnóstico, né? Com as armas corretas a gente consegue superar essas dificuldades, mas a gente tem que persistir, né, e tem que pensar de forma individualizada em cada paciente, né, e a combinação de métodos é sempre o ideal. Eu costumo dizer que eu gosto de fazer o imunocromatográfico na primeira amostra, para a gente tentar excluir logo aquela infecção, mas não deixo de solicitar as coletas seriadas, né, que vão ser importantes para a gente pegar aqueles casos onde a imuno falhar, e também vão ser interessantes para a gente fechar o diagnóstico de outras protozooses. E aí eu trago para vocês alguns questionamentos que são importantes e para alguns deles a gente não vai ter resposta, infelizmente, mas eu acho que é importante a gente pensar de forma coletiva, porque é através disso que a gente vai desenvolvendo aí os nossos guidelines, né?
Testar ou não testar um animal assintomático? Gente, na minha opinião, isso depende do contexto, né? Se eu tenho um canil, né, uma aglomeração, animais que estão ali na terra, né, e tem um animal com clínica e outros que não têm, eu vou testar os outros? Eu vou tratar todo mundo? Será que o fato de eu testar e tratar vai trazer um benefício para aquela população? Será que eles não vão continuar se reinfectando repetidamente? Isso é um questionamento que a gente precisa se fazer. Porque, mal ou bem, o tratamento tem efeitos colaterais. O que a gente tem utilizado com mais frequência é o metronidazol. O metronidazol causa desbiose de forma importante, de forma significativa. Já tem estudos mostrando aí um impacto muito significativo da utilização dessa droga, especificamente aí na microbiota intestinal dos nossos pacientes. E a gente sabe que microbiota tem relação com imunidade e imunidade tem relação com a manutenção da infecção, o número de cistos que aquele animal elimina no ambiente, né, e a manifestação clínica da doença. Então, nesse contexto, será que não é melhor a gente tornar o paciente imunocompetente? É um questionamento que eu deixo para vocês. Então, estou num apartamento, né, tenho 2 animais, um apresenta diarreia, né, eu testo positivo, vou testar o outro? Com certeza, né? É um ambiente onde eu consigo controlar melhor a infecção. Se eu tratar os 2, usar a amônia quaternária no piso, né, ter um cuidado com a região perianal ali durante o tratamento, possivelmente eu vou eliminar a infecção, não vou mais ter problema dali para frente. Se eu não testo o contactante, ele vai permanecer eliminando o cisto, se ele estiver positivo, e ele vai reinfectar o animal que teve a sintomatologia clínica. Então, eu acho que a gente precisa adequar e individualizar até a decisão de testar e tratar. Testar ou não testar após o tratamento? Né? Imediatamente após o tratamento, será que eu vou ter um resultado positivo, mesmo que o animal permaneça doente? Porque eu acabei de diminuir de forma significativa a carga parasitária, ou então eu acabei de ter uma cura parasitológica. Né? Se o animal apresenta uma cepa resistente, ou se ele vai se reinfectar depois, talvez o melhor momento de testar não seja imediatamente após o tratamento. Né? Talvez seja interessante eu aguardar algum tempo para retestar. Né? Isso também é um questionamento significativo. Testar contactantes depende também da situação. Né? Acho que a gente pode utilizar o mesmo exemplo, né, que foi dado aí em relação ao primeiro questionamento, se a gente vai testar os animais que estão juntos, né, com um animal positivo. Né? Tudo vai depender da situação. Se eu tenho um canil, se eu tenho um animal que está num quintal, eu mesma vivi uma situação há muitos anos atrás, que foi o que me fez ter vontade de trabalhar com giardia. Eu morava numa casa com um quintal de 2.000 metros quadrados. É um quintal enorme. E o meu, eu ganhei um Rottweiler, ele veio de um canil, e ele veio positivo para giardia. E eu testei esse animal várias vezes durante a vida dele, e ele sempre positivou, e eu nunca consegui eliminar a infecção, porque ele contaminou o meu quintal inteiro. Assim, nos primeiros meses de vida dele, ele teve muita diarreia. E é impossível a gente jogar amônia quaternária num quintal que é terra, né? Em áreas de preservação, morava perto de uma área de preservação ambiental, que tinha muita floresta, né? E tinham outros animais ali, né? Tinha muito gambá. Então, a gente não sabe, inclusive, se um estava ali sendo fonte de infecção para o outro, né? Então, nesse caso, se eu tenho um animal sintomático e um outro assintomático, eu vou testar o contactante? Eu vou ficar tratando o animal de forma indefinida? Isso é um questionamento que a gente também tem que se fazer. Testar, tratar ou cuidar do ambiente. Né? Porque aí a gente tem essa questão da contaminação ambiental que é muito significativa. Será que não é interessante, de repente, eu remover o animal daquele ambiente por um tempo, né, e aguardar para reintroduzi-lo ali, se isso for possível? Talvez sim. A gente já viu que os cistos, eles não permanecem viáveis por uma vida inteira. Né? Na nossa temperatura aqui, de 28 graus, ficam viáveis na Terra por mais ou menos uma semana. Então, será que não é interessante, de repente, eu tirar aquele animal daquele ambiente, tratá-lo e devolver ele para lá?
né, do que ficar testando, tratando de forma indefinida, porque ele vai continuar adquirindo a infecção, ele vai continuar testando positivo, ou então se eu pegar num momento de janela, né, um desses momentos que a gente já avaliou anteriormente, ele pode dar negativo e pode vir a positivar posteriormente, então talvez seja uma estratégia interessante. E aí, para a gente finalizar, né, eu sempre gosto de salientar o nosso papel como médicos veterinários, né, no contexto da saúde pública. Hoje em dia a gente fala em saúde única, né, não existe mais saúde humana, medicina veterinária, né, e o ambiente. A gente tem que se unir, né, e trabalhar de forma conjunta para essa saúde única. E eu acho que a Giardia é muito importante quando a gente fala de saúde única, porque a gente já viu que os animais eles realmente podem vir a ser incriminados como uma fonte de infecção para o humano. Então, aí a gente vai apavorar o nosso cliente, olha, o seu cão, o seu gato, tem um estudo de gato na Itália, os gatos estavam todos com genótipo zoonótico, então se o seu gato tem Giardia, meu Deus. Não, mas a gente tem que salientar a questão da higiene ambiental, né? Se o animal tem Giardia, a pessoa tem um contato muito próximo com aquele animal, talvez seja interessante, né? Pedir a ela que procure um médico, faça um teste, né? Para não ficar ali aquele ciclo vicioso de propagação da infecção, né? Principalmente quando a gente fala de crianças, né? Que tem sistema imunológico imaturo, que tem menores noções de higiene. Então, eu acho que é importante a gente não criar pânico, mas a gente ter esse conhecimento para orientar o proprietário no sentido de que aquele animal, enquanto ele estiver positivo, precisa, né, ser, de repente, removido do ambiente do quarto, né, não ficar subindo na cama, ou então ter um cuidado com a região perianal, né, de higiene, patas, né, remover rapidamente as fezes do ambiente, né, para que elas não fiquem ali, de repente, pegando chuva, se dissolvendo, contaminando a terra, né, fazer sempre a higiene com a amônia quaternária. Eu acho que esses cuidados são muito importantes e devem ser propagados, né, para que a gente consiga aí ter um controle eficiente dessa infecção. Então, acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Me coloco aí à disposição para tirar qualquer dúvida, estou deixando aí o meu e-mail. E agradeço aí pelo tempo de vocês. Boa noite.